Olá, amantes do conhecimento, eu sou Eduardo Matias, pesquisador e facilitador do canal Sapiência, o canal da sabedoria. Como sempre costumamos fazer, aquela aula mais detalhada e temos uma aula focada somente na memorização. Sempre vou repetir para vocês, sei que é enfadonho, mas é importante. Todo conhecimento precisa do outro lado, que é a memorização. A informação está na sua cabeça. Lembrando sempre concurso público, certo, pessoal? Então, não deixe de mão, Compreensão e memorização, interpretação e memorização, certo? Precisa, sim, você ter informação, porque você não vai precisar, nas situações que necessitarem, seja ela prova ou um diálogo formal, numa apresentação, numa exposição, você não vai ter como consultar, até porque você precisa estar olhando para as pessoas olho no olho, certo? Então, aquela questão de você ter a informação é importantíssimo, certo? Como a aula daqui é focada somente na memorização, vamos fazer com que a nossa mente cada vez mais aglutine informações dentro de nossa memória. Joia? Mas vamos lá. Aliás, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar seu like, certo? Vamos lá. Então, você tem aí 3 colunas, certo, pessoal? A coluna dos pronomes, certo? Da forma de tratamento, a abreviação, certo? Você pode utilizar a abreviação no texto escrito ou na forma oral, normalmente se fala por extenso. Mas também tem pessoas que têm a mania de falar VA, VA, V.A. É mais cansativo, mas pode, certo? Mas em geral você utiliza na forma oral por extenso, e na forma escrita você tem as duas opções, ou por extenso ou sua abreviação. Muito utilizado nos documentos oficiais é a abreviação, certo? E aí destinado, aí você vê a quem se dirige tais abreviações ou tal a forma por extenso, escrito por extenso, certo? Então vamos lá. Eu vou ler sempre na sequência das colunas, certo? Então, primeira, segunda e terceira coluna, para vocês acompanharem comigo. Vou até pegar aqui o sinalizador, certo? Para ajudar vocês a seguirem o meu raciocínio. Então, senhor ou senhora, a sua forma abreviada, certo? E aqui a quem se dirige? Pessoas com quem há distanciamento mais respeitoso. É aquela quando você não tem intimidade, Você se dirige a uma pessoa mais velha, uma pessoa com mais conhecimento, uma pessoa que se destacou na sociedade não necessariamente pelo voto, mas conseguiu cargos públicos como almirante, como coronel, como professor, joia? Você, aqui é a abreviação, aqui sim, nesse caso, quando se tem intimidade. Embora, pessoal, mesmo sem intimidade, se vocês notarem aqui no Brasil, você não utiliza a forma senhor ou senhora. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Só quando você está fazendo uma pergunta diretamente, às vezes até com pessoas jovens, você se dirige senhor ou senhora. Você pode me falar o preço desse produto? A senhora sabe o endereço da rua? Ou o senhor? É dado também a pessoas mais velhas, A forma senhor, senhora, você, hoje, até para pessoas mais velhas, está se dirigindo a você, A gente perceber que a forma de se pronunciar, se dirigir a alguém, modifica muito, sempre lembrando que quem domina a forma, de fato, é o falante, certo? Tem pessoas que altamente direcionada à intimidade, mesmo sem ter conhecimento da pessoa, já chama você e pronto, certo? E já não se tornou tão ofensivo como antigamente, há décadas atrás, seria um absurdo, uma falta de honra, de honradez, você se dirigir ao mais velho, a uma pessoa de um cargo, diretamente por você ou pelo nome. Sempre se procurava evitar, inclusive, o nome, Vossa Senhoria, pode me falar onde fica tal rua, ou a senhorita, sua senhorita ou vossa senhorita pode me informar onde posso encontrar fulano, beltrano, certo? Isso para pessoas não só mais velhas, mas pessoas que pertenciam à nobreza,
certo? Hoje, praticamente está em desuso, chamado no arcaísmo, palavras que estão em decadência ou em desuso, né? Vossa Alteza, aí aqui você tem a abreviação, utilizado para príncipes, princesas, duques. Vossa Eminência, utilizado para cardeais, lembrando que são bispos que têm uma função bem específica, não de dirigir a arquidiocese, mas de trabalhar diretamente para o Papa em alguma função, seja da liturgia, seja para fiscalizar os bispos, né, e padres, certo? Ou diretamente um cargo lá no Vaticano. Vossa Excelência, utilizada para presidente da República, ministros, altas patentes militares, bispos, arcebispos. Pessoal, lembra daquela questão, né? Essas altas patentes que você vê a questão do coronel, tanto pode utilizar Vossa Excelência quanto Vossa Senhoria. Por isso que aquela questão lá ela é problemática, certo? Que nós vimos na aula sobre na aula que fala diretamente sobre os detalhes sobre os pronomes de tratamento, certo? Então há uma certa confusão, até porque entre os gramáticos há um impasse sobre essa questão, certo? Por isso que o concurso, para evitar dubiedade, né, ambiguidade, é preferível evitar alguns tipos de perguntas que coloquem em dúvida a questão do cargo, da resposta propriamente dito em relação a cargo, certo? Então, veja, se você fala Vossa Senhoria, com um certo distanciamento e respeito, também você se dirige à pessoa que tem cargos tanto públicos quanto de altas patentes militares. Vossa Magnificência, esse caso é bem específico, sempre utilizado a reitores, certo? Vossa Majestade, reis, rainhas, imperadores, Vossa Mercê, né? Pessoas de tratamento cerimonioso, por exemplo, também volta aí a questão, pessoas mais idosas, pessoas que têm um destaque na sociedade, certo? Não necessariamente que tenham um cargo público, mas pessoas que se destacou ou mais idoso. Então veja a relação com o Senhor e Senhora também, né? Vossa onipotência, sempre a Deus, que nós falamos onipotência, onisciência, onipresença, são 3 atributos dados a Deus. Vossa reverendíssima, aí entra sacerdotes, pastores, diáconos, diaconisas, certo? Vossa santidade somente aos papas. Vossa senhoria, oficiais de até coronel, funcionários graduados, pessoas de cerimônia, que novamente você pode utilizar essa forma aqui, certo? Vossa Excelência, Vossa Senhoria, ou Senhor ou Senhora, certo? No caso, se for homem, Senhor, mulher, Senhora. Certo, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.